Você já parou para pensar por que a água é líquida, mas o gás oxigênio é invisível no ar? Ou por que algumas substâncias evaporam rapidamente enquanto outras quase não evaporam? A resposta está em forças invisíveis. Olá, seja bem-vindo ao podcast Química Descomplicada. Eu sou o professor Romésio Carvalho e no episódio de hoje vamos entender as forças intermoleculares, que são as atrações que ocorrem entre as moléculas. Primeiro vamos entender a ligação covalente polar e apolar. Antes de entender as forças intermoleculares, precisamos lembrar algo importante, que nem toda ligação covalente é igual. Na primeira, ligação covalente apolar. E aqui vamos sempre entender que quando tem o A na frente significa não. Então, apolar é não polar. O compartilhamento de elétrons acontece de forma equilibrada neste caso, e ela ocorre entre átomos que apresentam a mesma eletronegatividade, ou seja, átomos iguais. Por exemplo, o O2, H2, Cl2, F2 e assim por diante. Já na ligação covalente polar, um átomo atrai os elétrons com mais força. Portanto, ocorre entre os átomos de elementos químicos diferentes porque têm eletronegatividade diferentes. Exemplo: H2O, HCl, HF, NH3 e assim por diante. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade. Agora vamos passar para algo muito importante em vestibulares, que são as moléculas polares e apolares. E a ligação polar não significa necessariamente que a molécula também deve ser polar. E um exemplo clássico é o CO2, que é o gás carbônico. As ligações entre o carbono e o oxigênio são polares, mas a molécula é apolar. E por que isso acontece? Porque a geometria linear das moléculas de CO2 cancela os polos. Já a água possui geometria angular e os polos não se cancelam. Portanto, a água é uma molécula polar. Agora aqui vai uma observação importante. Teoricamente, a polaridade de uma molécula pode ser determinada pelo vetor momento de polo resultante, e que você pode saber mais sobre isso numa videoaula de polaridade das moléculas lá no meu canal no YouTube. Agora, voltando ao assunto, vamos iniciar as forças intermoleculares. E a primeira vai ser a força de polo induzido. E essa é a força intermolecular mais fraca e é também conhecida de força de London. E ela acontece entre as moléculas apolares, porque a distribuição dos elétrons na eletrosfera de uma molécula apolar é uniforme. Contudo, em um determinado instante, pode ocorrer um acúmulo de elétrons em uma das extremidades da molécula, criando dipolos momentâneos, que irá induzir a formação de dipolos nas moléculas vizinhas. Essa é uma atração temporária, mas é suficiente para aproximar as moléculas. Esse fenômeno ocorre nas fases líquidas e nas fases sólidas. Exemplos desse tipo de molécula: o H2, O2, F2, Cl2, CO2 e CH4. Agora a força de polo. Aqui temos uma interação mais forte e acontece entre moléculas polares. E nas moléculas polares há um polo positivo e um polo negativo. Então o lado positivo de uma molécula, ela atrai o lado negativo da outra. Fazendo a comparação simples, é como pequenos ímãs moleculares. Exemplo desse tipo de molécula, podemos citar o HCl, o CO, SO2 e CHCl3. Ligação de hidrogênio. Agora chegamos na força intermolecular mais forte estudada no ensino médio, que é a ligação de hidrogênio. E ela acontece quando o átomo de hidrogênio está ligado a elementos bastante eletronegativos, que são os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. E o exemplo clássico temos a água, H2O, a amônia, que é o NH3, fluoreto de hidrogênio, HF,
o metanol, que é o CH3OH, e o etanol, CH3CH2OH. As moléculas de água ficam fortemente atraídas umas pelas outras, devido a essa ligação de hidrogênio. E isso explica a alta tensão superficial, o ponto de ebulição elevado e a capilaridade. E essas ligações de hidrogênio também estão presentes entre as bases nitrogenadas. Então, elas favorecem a interação entre essas bases. A exemplo, adenina e timina e entre a guanina e citosina. Então, sem ligação de hidrogênio, provavelmente não existiria vida como conhecemos. Vamos agora fazer um comparativo entre as forças intermoleculares. E aqui vai um resumo estratégico para a prova. Dipolo induzido é a força intermolecular mais fraca. Dipolo é a intermediária e a ligação de hidrogênio é a mais forte. E quanto maior a força intermolecular, maior tende a ser o ponto de ebulição, o ponto de fusão e a viscosidade. Agora utilizamos aqui umas estratégias de vestibulares e vai uma dica muito importante. Primeiro, descubra se a molécula é polar ou apolar e depois identifique a força intermolecular. Vale ressaltar que as moléculas diatômicas, ou seja, formadas por dois átomos, se ela for formada por dois átomos iguais, será sempre apolar. Já moléculas diatômicas formadas por átomos diferentes são sempre polares. A grande maioria das substâncias simples é apolar e uma exceção que eu cito é o ozônio, que tem uma polaridade discreta devido à sua geometria angular de um par eletrônico não compartilhado no átomo central. Então, grande parte das questões de vestibular nasce exatamente daí. Hoje você descobriu que existem forças invisíveis controlando o comportamento das substâncias. E são essas forças que ajudam a explicar desde a evaporação da água até a existência da vida. Se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém que ainda acha química complicada. E me segue aqui no Química Descomplicada, porque aqui a ciência faz sentido. No próximo episódio, que é o episódio 17, vamos estudar substâncias e misturas. Como a química organiza a matéria ao nosso redor. Um forte abraço e até lá!